Muito bem. Na aula anterior, a gente viu como que conecta o cliente, que é o lugar onde que a gente envia as mensagens, na plataforma de automação. A plataforma que a gente está usando é o Make.com, uma plataforma super versátil, acessível, inclusive com um plano grátis para você começar aí sem custo nenhum. O objetivo também aqui é não ter custo no início, para só ter os custos quando a gente for vender, beleza? Então vamos lá. Nós vamos conectar o nosso webhook, que a gente criou na aula passada, ao nosso assistente de IA. Eu vou abrir aqui nossa automação, que se você fez a última aula, você já está com ela pronta aí. E lembrando que a gente tinha o Postman, né? O Postman para testar nossas APIs e nossos webhooks. Então nós vamos clicar aqui. Nós já temos o nosso webhook funcionando. Se eu clicar no play aqui, ele vai ficar esperando por informações. Se eu clicar no enviar lá no Postman, vai receber a informação aqui, tudo bonitinho, certinho. Agora, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa clicar aqui nesse mais e adicionar um módulo. Qual que vai ser esse módulo? Vai ser o módulo da OpenAI. Depois eu vou mostrar outros módulos possíveis que a gente pode ligar aqui, mas nesse momento, vamos ligar a OpenAI aqui. Clicando no OpenAI, a gente vai querer enviar uma mensagem para um assistente. O que é um assistente? É um chatbot personalizado da OpenAI. Então nós vamos clicar aqui e nós vamos sair aqui por enquanto, porque a gente vai precisar nos conectar na nossa conta da OpenAI. Para isso, você tem que abrir platform.openai.com, clicar em Playground aqui. Né? Você tem várias abas aqui em cima, você vai clicar em Playground. Aqui no menu da esquerda, você tem Chat, Assistentes, Text-to-Speech, que é texto para voz, e Completions. Nós vamos querer criar um assistente. Clicando aqui em Assistente, a gente vai clicar aqui, ó. Eu já tenho vários assistentes, então você vai ter que clicar nessa parte aqui e vai clicar em criar assistente. Como eu já vou clicar nesse aqui, que esse aqui não está nomeado aqui ainda. Para não ter que ficar criando vários assistentes, eu já vou escolher um aqui que já estava aberto sem nome. Mas você pode clicar em criar assistentes. E aí a gente vai colocar aqui nosso assistente que vai chamar teste. A gente não vai colocar instruções por enquanto, porque a gente vai ter uma aula dedicada para como colocar instruções, como colocar arquivos, como escolher o modelo, como colocar funções personalizadas, como escolher a temperatura e várias outras coisas que são importantes aqui dentro disso aqui. Mas no momento, o que que a gente quer fazer? A gente quer somente conectar o nosso webhook aqui a nosso assistente. A gente quer que eles se comuniquem entre si e para isso a gente está usando o Make. Beleza? Pode ser o N8N também, pode ser o Public Connect, como eu já falei. São funcionamentos muito similares, mas eu prefiro começar com o Make para quem está começando, que é mais simples, na minha opinião. Então vamos lá. Nós temos aqui o nosso assistente aqui na OpenAI não precisa salvar. A gente já tem aqui uma questão que é o código do nosso assistente. Eu vou chamar ele de, eu acho que já tem um outro chamado teste, vou chamar ele de teste 1, só para a gente conseguir diferenciar um do outro. A gente vai voltar aqui no nosso módulo e aí a gente vai ter que, você vai estar utilizando pela primeira vez, muito provavelmente, você não vai ter uma conexão feita. Então, a gente vai ter que adicionar uma nova conexão. Você vai clicar aqui em adicionar. E aí você vai criar um nome, né, para essa conexão. Eu vou colocar aqui automação aula. O que que a gente precisa aqui? Colocar a chave de API. Essa chave de API é uma chave secreta que você não deve compartilhar com ninguém. Então, eu vou criar uma chave aqui temporária para nós. Vamos voltar de novo para o nosso platform.openai.com e nós vamos aqui em Dashboard. A gente estava em Playground, a gente vai aqui em Dashboard. De novo, nesse menu aqui à esquerda, a gente vai ter vários botões com os nossos assistentes. Inclusive, a gente pode editar o nosso assistente a partir dessa lista aqui também. Mas a gente quer aqui clicar em API Keys, que são as chaves de API. Vamos criar uma nova API Key e vamos dar um nome para ela. Aula teste. Assim eu consigo ver que ela é só um teste e vou deletar ela logo antes de postar essa aula aqui na área de membros. Vou copiar aqui essa nossa chave secreta e vou voltar no Make e vou colar na API Key aqui. Uma vez que eu clico salva, ele vai carregar a nossa conexão. Ele vai conseguir conectar com todos os assistentes que eu tenho aqui. Você vai ter criado o seu teste 1. Então nós vamos clicar aqui em teste 1 e já estamos conectados com ele. Então nós temos aqui papéis.
Qual que é o papel? Tem user e tem assistant. User é a pessoa que está perguntando. Assistente é o assistente. Então, nós vamos escolher uma mensagem que o user vai enviar para o assistente. Qual que vai ser essa mensagem? Vai ser o texto que veio lá do webhook, em formato JSON. Só que aqui, o próprio Make ele já desmancha o formato JSON e transforma em um formato simples, de texto mesmo. Ele separa esses valores aqui que estavam lá no JSON, né? Vamos aqui de novo, só para a gente já aprender também um pouco de teoria. São dois valores aqui no JSON. E aí o Make ele já separa esse valorzinho aqui separado para a gente usar ele em qualquer lugar que a gente precisar. Então a gente vai precisar de usar ele aqui na mensagem. A gente clica aqui e clica em texto. Ou então dá para arrastar também, ó. Você clica aqui em texto. Beleza? Então a gente tem o usuário vai enviar esta mensagem e neste momento a gente não precisa se preocupar em colocar as imagens, porque a gente não configura o nosso webhook para receber imagens ainda, isso vai ser numa próxima aula. E essas outras informações mais avançadas, a gente não precisa se preocupar nesse momento. Mas a gente vai usar muitas dessas funcionalidades avançadas, inclusive as ferramentas personalizadas, possibilidade de olhar arquivos, de ler arquivos e tudo mais. Mas nesse momento a gente não precisa disso, a gente só quer testar esse webhook. Então vamos lá, vamos ver o que ele vai responder para essa mensagem: olá, tudo bem? Eu vou mudar aqui e vou perguntar qual a capital de MG. Vamos ver se ele sabe responder. Vamos voltar aqui, vamos clicar em Run, né? E agora ele está aberto, recebendo informações, e vamos enviar esse webhook para a nossa automação. Então ele já enviou e aqui ele está gerando uma resposta. Ele já recebeu essa informação webhook aqui e aqui ele está terminando de gerar. Uma vez que ele responder, vai aparecer uma bolinha aqui com o número 1 com a resposta da OpenAI. Beleza. Clicando aqui nesse 1. Olha só, ele responde com duas partes. O input, que é o que ele recebeu. Inclusive, ele recebeu também essa informação aqui, que ele está conversando com o assistant específico, que é o mesmo código que está escrito aqui, né? Esse é o código único do nosso assistente. Então, ele recebeu isso aqui como input e ele vai ter um output, que é o quê? Um resultado, que também vem em formato JSON. Olha, se a gente olhar, esse JSON já está um pouco mais completo. Tá vendo? Ele vem com resultado. Olá, muito bem, obrigado. A capital de Minas Gerais, MG, é Belo Horizonte. Se precisar de mais alguma informação, fique à vontade para perguntar. Então, é realmente o ChatGPT respondendo, porque ele acertou. Capital é BH mesmo. E aí ele vai enviar várias outras informações que podem ser úteis para a gente no futuro. Formato JSON, formato estruturado. É um formato que é muito mais simples da inteligência artificial ler e não errar o que é o que. Tá bom? Então é um formato mais avançado para IAs. Elas entendem muito mais esse formato de ou JSON ou XML também, que é um formato muito popular para IA. É muito legal. Então, beleza, ó. Ele mandou a ID da mensagem, muito interessante, e mandou também uma coisa que se chama Thread ID. Thread ID é que cada vez que um usuário inicia uma mensagem, cria-se dentro do banco de dados da OpenAI uma thread. E, se eu não me engano, ela fica salva por 30 dias. E aí, isso permite de quando o mesmo usuário voltar novamente ali, a gente vai configurar, né? Isso não vem assim pronto, né? Isso é necessário configurar no sistema de automação aqui. Aqui a gente está iniciando. Então, no futuro, a gente vai conseguir puxar essas Thread ID. Então, vamos supor que tem uma pessoa, um cliente, entrando em contato com um número, né, de telefone. Esse é o identificador ali dele. Ele vai iniciar uma conversa e vai iniciar um Thread ID. No nosso banco de dados, que a gente vai oferecer, inclusive, para o nosso cliente, a gente vai ligar esse número de telefone à Thread ID. Então, cada vez que esse usuário voltar e continuar conversando com o nosso mesmo assistente, a OpenAI, a gente vai avisar para a OpenAI que é uma continuação dessa conversa, dessa thread aqui. Entenderam por que é importante você entender o que é passado através das informações aqui que são enviadas via webhook, via API? Então, isso aqui é só um início. Você hoje já saiu ligando um webhook a um chatbot da OpenAI, um assistente, né? Na próxima aula, nós vamos focar em
criar uma primeira versão desse assistente para que ele possa saber e responder coisas sobre o negócio do seu cliente. Então vamos lá. Te vejo na próxima aula.